Olá, queridos irmãos e irmãs do Posto Espírita de Caridade de Bezerra de Menezes. Sou o Bill Fabiano. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma live, mais um encontro de terças-feiras. Primeiramente, aquela perguntinha básica de sempre, né? Se vocês estão me ouvindo bem, se o som está bem audível para vocês, me deem esse retorno com relação à minha imagem, meu som, para que a gente possa efetivamente dar início. Antes de mais nada, também pedir para que vocês compartilhem esse nosso encontro, comentem, curtam, vamos reverberar essa live ao maior número de pessoas possível, para que as pessoas que estejam conosco conectadas nas ondas do nosso Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes também possam receber as benesses que serão derramadas sobre cada um de nós nesse momento. Enfim, e para a noite ficar completa, aquele que é o nosso amigo lá da TV Nova Luz, da Rede Amigo Espírita, de trocentas casas espíritas, aquele que malha de meia-noite a 1 da manhã, Américo, seja bem-vindo, meu irmão, boa noite. Cadê o seu áudio aqui? Olá, meu querido, você me ouve bem? O pessoal de casa me ouve bem também? Ouço perfeitamente, cara. Não deve estar vendo uma imagem muito boa, né? Mas aí é outra encarnação, como meu irmão falou. Eu vou vir com uma imagem melhor um pouquinho. Mas, por enquanto... Quando a gente tiver mais evoluído, a nossa máscara será mais bonita, né, o Américo? Por enquanto é isso aí que dá para o que dá para hoje, né? Mas o Américo tá mais magro mesmo, Américo. Tá? Deu uma secadinha, né? Essa malhação da madrugada aí tá dando resultado. A pandemia, a gente não tem o que fazer, né? Não pode sair, não pode fazer nada. Já começou, né? O pessoal tá ao vivo aqui no Face também, né? Sim, Ana Maria tá Trigo, Nani Santos, tem uma galera Santos, boa aí. Moura Júlio, Sandra Moura, Vera Lúcia, Bárbara Nádia. Que legal, o pessoal tá dizendo que o som tá ok. A Cirlei Santos é nossa amiga lá da rádio também, tá em todos os programas da rádio, só não tá no Luz na Penumbra porque é gravado, né? Se tivesse ao vivo, ela estaria contigo também lá também. Enfim, o Beto Orlando também tá sempre conectado nos programas da rádio, Eliana Curte, enfim, Eliana, que a sua mãe esteja bem também. Enfim, todos que estão conectados conosco aí, Cláudio Albuquerque, Moura Júlia, Vanusa Vergara, Jorge Furtado, trabalhador do nosso posto, Beto Orlando aí, tô falando, Beto Orlando tá em todas. Pessoal, vamos mais uma vez ratificar, compartilhem, por favor, a nossa live. Fala, Américo. Queria te mostrar um negócio aqui, meu irmão, é bom até que você me ensina aqui, ensina o pessoal. Minha esposa acabou de trazer aqui, ó, ela tá tentando, ela tá dizendo, esse vídeo tá sendo transmitido ao vivo agora, mas quando clica em cima, ele não vai. Se você isso souber... ela tá vendo onde? No posto? No Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, no link não que tá lá escrito assistir ao vivo, não? Não tem. Se colocar assistir ao vivo, vai aparecer. Pronto, assistir ao vivo, apareceu aqui. Pronto. Tá vendo? Desculpe, tá, minha burrice. Mas foi bom, né? Que alguns irmãos podem não saber, estão sabendo agora. Sim. Tá tudo normal então agora aí? Tá tudo normal. Era problema de BIOS, né? O baita ignorante aqui do América. Tentando apertar no lugar errado. Entendi. Tem a Cleide Rodrigues aí, boa sorte, que é a nossa presidente. Cleide, obrigado pela sua audiência, boa noite. Mônica de Almeida. Enfim, vamos fazer a nossa prece de abertura. Eu vou fazer a abertura e, Américo, você, se puder, no final, você finaliza pra gente. Tá ok, meu irmão? Tá ok. Vamos lá, antes de mais nada, vamos respirar fundo, profundamente, encher os pulmões de ar, oxigenando bastante o nosso organismo, nosso corpo físico, rogando, pedindo a Jesus por todos, em especial pelo Felipe, meu cunhado, que ele possa receber também essas benesses, que nosso Mestre Jesus possa envolvê-lo, dando discernimento, dando serenidade, dando tranquilidade para que ele possa resolver as suas questões. Para minha sogra, Cida Mota, para minha esposa, Andréa Mota, que a família possa ser amparada, continuar sendo amparada, sendo assistida, que todos possam ser aliviados das suas dores. Enfim, querido amado Mestre Jesus, Bezerra, Sheila, todos os nossos espíritos, nossos amigos espirituais que nos envolvem nesse momento,
que eles possam nos amparar, nos orientar, nos intuir, nos instruir, e que possam, sobretudo, envolver o nosso irmão Américo e toda a sua família nessa jornada de 1 hora, nesta noite, que todos aqueles que sintonizarem conosco possam ser amparados também, e que todas as dúvidas que cheguem através dessa comunicação, dessas ondas, possam ser tiradas, todos aqueles que estejam conosco nesse momento possam também ter as suas dores aliviadas, em nome de Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, queridos irmãos. Quando a gente dá graças a Deus aqui, a gente pede para o pessoal dar o graças a Deus ali no chat, né? Já que não dá para todo mundo falar, né? Graças a Deus. Américo, agora, antes de eu te deixar sozinho aqui, a pergunta que não quer calar. Quem são as pessoas difíceis? Vou deixar essa bomba na tua mão e vou sair. Beijo, até a próxima. Até daqui a pouco. É uma bomba mesmo, e eu espero que cada um de nós... Ó, o pessoal tá dando graças a Deus ali, com a mãozinha assim. Meus irmãos Vanusa, Elma, Cristina, Kátia, Moura, Júlia, sejam todos muito bem-vindos, tá? Ana Maria Trego, Luísa Gonçalves, a todos os irmãos do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, é uma felicidade enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, por me receberem na casa de cada um de vocês aí. O pessoal que já me conhece da TV Nova Luz sabe que eu adoro contar historinha, então... se num determinado momento eu começar a contar minhas historinhas aqui, vocês não fiquem tristes não, tá? Tem a ver com o tema. Às vezes eu começo a contar historinha, parece que não tem nada a ver com o tema, mas tudo tem a ver com o tema. E queria também pedir a vocês, para cada um de vocês aí de casa, que eu tô lendo aqui o nome de vocês no chat, para cada um de vocês participarem junto conosco. O tempo todo, o programa só fica legal, a nossa live só fica legal quando você aí de casa participa, traz as suas considerações, seus comentários, perguntas, traz os seus exemplos, fala assim, isso aconteceu comigo, então, não acredito nisso não. Só é legal quando você aí de casa participa. Eu queria pedir também que cada um de nós fizesse um exercício mental para essa nossa palestra ou estudo de hoje. Porque hoje nós vamos estudar quem são as pessoas difíceis. E eu tenho certeza absoluta que a primeira coisa que vem na nossa cabeça, porque todos nós nos julgamos anjos, né? A gente acha que a gente é o ser humano mais evoluído da face da Terra. Então, o grande desafio de hoje, a grande dificuldade, eu queria saber se cada um de vocês aí aceita o desafio que eu vou propor agora, é o seguinte: nós vamos estudar aqui hoje algumas características que mostram para a gente quem são as pessoas difíceis. Características, algumas, selecionadas aleatoriamente por mim. No outro dia a gente vem e faz uma parte 2, 3, 4, 5, porque não dá para a gente falar de tudo que caracteriza uma pessoa difícil em uma live de poucos minutos aqui, né? Sei lá, 40, 50 minutos, que acaba sendo o tempo útil aqui. E já que nós temos pouco tempo, eu escolhi algumas aleatoriamente. Mas eu queria propor um desafio a vocês, queria saber de quem... E nosso querido Luiz Romeu está aqui também, Cristina Moraes, um monte de gente aqui conhecida, nossa Vera Lúcia Félix. Então eu queria saber de vocês aqui se vocês aceitam o seguinte desafio. Quando nós falarmos sobre as pessoas difíceis, a primeira coisa que vem à nossa mente é o seguinte: eu conheço alguém assim. Sempre vai vir à nossa mente, ao nosso pensamento, alguém que nós... Abraço também, querido Luiz. Alguém que nós entendemos que se encaixa exatamente naquilo que a gente está lendo ali. Eu vou trazer alguns trechos até para a gente estudar. E o desafio que eu quero propor a cada um de vocês hoje, queria saber se vocês topam fazer a seguinte coisa comigo. Tentar estudar hoje da seguinte forma. Tudo aquilo que nós estudarmos hoje, eu trouxe alguns tópicos aqui para a gente estudar, eu vou falando um a um aqui. Tudo que nós estudarmos hoje, eu queria saber de vocês se é possível que a gente, todos esses tópicos aqui, em vez da gente imaginar um terceiro ou alguém lá fora, que a gente tente fazer uma autoanálise naqueles instantes ali que a gente estiver falando e ver, não se eu encontro alguém que se encaixe naquela característica de pessoa difícil, mas sim se eu ainda me encaixo naquela característica de pessoa difícil. Então, esse é o desafio de hoje. Pergunto a vocês quem aceita esse desafio de, durante o nosso estudo de hoje, em vez de ver as pessoas difíceis lá fora, em vez de ver quem são as pessoas difíceis fora de nós,
se nós conseguirmos estudar toda a noite de hoje, imaginando em cada uma das características que vai ser lido aqui, se eu me encaixo ou não ainda em algumas dessas questões. Queria saber se vocês aceitam fazer isso. Estou aqui pesquisando o nosso primeiro texto de hoje para a gente já iniciar, enquanto vocês botam aí. Quem aceita esse desafio? De, em vez de nós observarmos se eu conheço ou não alguém lá fora que tem essa característica, eu vou tentar imaginar se eu tenho ou não essa característica. Por que isso? Porque nós aprendemos do Espiritismo, ó, Posto Espírita dizendo desafio aceito, Estrela Barro dizendo desafio aceito, Avenida Machado, desafio aceito com prazer, Vilma, desafio aceito, Jorge, Moura Júlio, todo mundo aceitando desafio. Então é assim que a gente vai seguir hoje. Não imaginando, pode continuar colocando aí, produção, o nome do pessoal que está aceitando o desafio, que é para ficar gravado aqui no vídeo, depois a gente cobrar. Eu, se morrer antes, eu que sou um espírito meio zombeteiro, eu vou vir para puxar o pé do pessoal. Vou vir como espírito obsessor para puxar o pé do pessoal que aceitou o desafio e não agiu dessa forma. Então, esse é o nosso desafio de hoje. Em vez de eu buscar quem são as pessoas difíceis lá fora, eu tentar buscar dentro de mim. Por quê? Porque o Espiritismo me diz o quê? Que muitas das vezes descobrir o erro nos outros pouco adianta, porque muitas das vezes eu não consigo mudar aquele erro nos outros. Agora, todo o erro que eu descubro em mim, esse sim é importante, porque esse eu consigo mudar. E primeira pessoa difícil que eu trago aqui para vocês, eu queria saber se vocês conhecem alguém ou se vocês se enxergam. Primeiro, o desafio é esse. Primeiro, se vocês se enxergam e depois se conhece alguém. Mas sempre, primeiro, se eu me enxergo ou não assim. Litígios. Pessoas tendentes a litígios. São pessoas dificílimas. Eu vou tentar o tempo todo falar dos outros, em vez de falar de mim, senão vocês vão parar de me ouvir aqui. Mas eu tenho um monte desses defeitos ainda, tá? Herança da natureza animal predominante no ser humano, a tendência ao litígio, à competição e à dissensão torna-se a pouco e pouco com essa característica do primarismo de que não se libertou, agressiva e hedionda. Quem diz isso pra gente? É Joana de Ângeles, no seu livro Desperte e Seja Feliz. Está no capítulo 2. Ela fala sobre as pessoas que têm essa tendência a querer litígio. O que é litígio? É briga, é guerra, é demanda, é querer lutar por tudo. Então, isso é uma herança da nossa natureza animal. Por quê? Porque no início, quando nós éramos ainda seres humanos mais imperfeitos do que nós somos hoje, quando nós brigávamos lá nas trilhas daquela natureza ainda animal, brigávamos para sobreviver, tínhamos que matar os mais fracos para nos alimentarmos, ainda nesse nosso estágio bem primário lá mesmo, de homem das cavernas, ou ainda lá mais atrás ainda animalizados, durante todo o período da nossa vida, quanto mais lá para trás nós formos, nós vamos ver que nós precisamos o tempo todo, na nossa vida primária, no nosso primarismo, nessa natureza animal do ser humano, nós precisamos brigar para sobrevivermos. Isso é algo que aconteceu com todos nós lá no nosso passado. Precisamos fazer isso para nos manter vivos num determinado período da nossa vida. Então, o amor pelo litígio, pela guerra, a natureza de querer brigar o tempo todo. Obrigado, Lúcia, tá? Porque isso significa honestidade. A gente vai ver no final que isso é o que a gente precisa. Nossa irmã diz, eu sou assim, quero sempre brigar, mas acabo nada fazendo. É normal que o ser humano busque essa via da briga, do litígio. Dificilmente a gente consegue conciliar, chegar a um acordo. Normalmente a gente quer impor o nosso lado, a gente quer brigar para que concordem com aquilo que eu penso. Isso, Joana de Ângeles nos diz, nesse livro Desperte e Seja Feliz, que é uma herança da natureza animal, que ainda predomina no ser humano a tendência ao litígio, a tendência à competição, e pouco a pouco, se nós não nos libertarmos dela, ela vai se transformando em agressividade e em hediondez. Dissentir, discordar, muitas vezes é uma atitude saudável, nos diz Joana.
quando não se está de acordo com uma ou outra razão. No entanto, transformar a sua discordância em motivo de litígio, de guerra, de brigas intermináveis, é injustificável, somente compreensível por tratar-se de remanescente da inferioridade moral do opositor. Quem fica lutando como opositor, querendo brigar por qualquer coisa, para impor a qualquer custo o seu ponto de vista, seja em qualquer área, é uma pessoa que ainda é inferior, se mostra ainda na inferioridade moral. Tem uma irmã, não vou botar os nomes agora não, tá? Mas tem uma irmã que diz assim também: estou me vendo como você está falando agora. A fim de manter o seu ponto de vista, que bom, quando nós nos enxergamos, esse é o primeiro grande passo para a nossa mudança. Porque o grande problema é quando a gente faz isso e a gente não consegue enxergar ainda. Por isso esse nosso desafio de hoje, de nós não tentarmos ver essas pessoas difíceis lá fora, mas sim tentar enxergar dentro de nós se nós ainda estamos nessa questão do litígio o tempo todo. A fim de manter o seu ponto de vista, o litigante, aquele que quer brigar, ele não raro urde em mecanismo de violência, recorrendo à calúnia, à infâmia, à agressão inqualificável. Vestígio das fases iniciais da evolução, na luta pela vida, quando nós precisávamos brigar para sobreviver, o ser racional permanece, quando assim se encontra, em atitude de autodefesa, em razão da insegurança em que se demora, partindo para a agressividade, para o litígio perturbador, no qual o ego predomina e se satisfaz. À medida que o adversário vê o triunfo do outro, aquele a quem combate, mais impiedoso se torna. A pessoa que quer o tempo todo o litígio, quando ela percebe que o outro está ganhando, ela quer de qualquer jeito se vingar, porque ela não aceita aquilo. Porque quem gosta de litígio quer vencer o tempo todo, quer vencer a todo custo. E quando não consegue, quando consegue perceber que a outra pessoa começa a vencer, essa pessoa se torna impiedosa, se torna cruel, recorrendo a expedientes de desmoralização pela impossibilidade de superá-lo através de valores do espírito. Não estranhes no ideal a que te entregas a presença do opositor, o desafio para litígios. Não estranhe que o tempo todo na nossa vida, sejamos nós, sejam os outros, nós vamos encontrar essas pessoas difíceis, sejamos nós ou os outros, que querem o tempo todo fazer esse litígio, entrar em briga o tempo todo por tudo. Parece que nada se encaixa. Tem uma irmã nossa aqui que está dizendo que travou, né? Será que travou para todo mundo? É só para ela. Simone Mello é minha prima? Não se encontram esses companheiros lutando pela causa que dizem defender. Antes, laboram estimulados pela inveja, pelo despeito, pelo amor próprio ferido. Preste atenção, meus irmãos. Isso aqui é importantíssimo para a gente entrar. Tá legal a internet para todo mundo? Tá tendo algum problema de queda, de conexão, alguma coisa assim? Fala para a gente aqui, por favor, no chat. Prestem atenção, meus irmãos. Olha que coisa legal que Joana de Ângeles traz para a gente. É um puxão de orelha e tanto. As pessoas que amam o litígio, que amam a briga, que querem a todo custo discordar, brigar e tudo mais, são pessoas que elas sempre colocam como desculpas, como, vamos dizer assim, subterfúgios para poder justificar o fato dela estar o tempo todo brigando. Elas sempre colocam isso como sendo uma causa qualquer que elas querem defender. Ó, tá todo mundo dizendo que tá legal a internet. Todo mundo dizendo que tá legal. Vê se é isso mesmo. Todo mundo dizendo que tá 100%, normal, que bom. Vamos continuar então. Pessoal que tá com algum problema, dá um F5 aí, reinicia, sai e entra de novo, vai dar certo. Tem uns bons espíritos aí nos ajudando para a gente conseguir chegar ao final aqui da nossa transmissão sem problema nenhum. Aqui tá legal também. Todo mundo tá dizendo que tá legal. Então vamos seguir daqui. Então, meus irmãos, as pessoas dizem sempre, as pessoas que amam debater, que amam discutir, que amam litígios, brigas de qualquer forma, elas sempre vão encontrar uma forma de justificar a sua tendência
a luta, a sua tendência ao litígio? Qual é a forma que ela entende de tentar mascarar essa sua característica de querer o tempo todo brigar? Elas sempre dizem que estão defendendo uma causa, mas olha o que Joana diz: não se encontram esses companheiros lutando pela causa que dizem estar defendendo. Antes, trabalham estimulados pela inveja, pelo despeito, pelo amor próprio ferido, sentindo-se inferiorizados, exaltam-se, exibindo e esgrimindo armas da arrogância, da crueldade, anelando pelo sofrimento, pela ruína e pela queda do outro, daquele a quem elegeu para derrotar. Então não é pela causa. Quem tem amor à briga, ao litígio, tem amor à briga mesmo. O que essa pessoa quer, e por isso que é importante que a gente veja se a gente está nessa situação, e Joana nos dá um bom motivo aqui para a gente tentar parar de disfarçar a nossa tendência ao litígio, que é justamente a gente parar de botar a culpa em cima da causa. Ah, não, eu luto por uma causa, por isso eu vivo lutando. Não, quem gosta de brigar, quem gosta de litígio, não importa a causa. Sempre vai arrumar uma ou outra causa, ainda que não exista qualquer causa, e quando existir a mínima, a pessoa se apega àquilo ali e vai brigar. Mas o prazer dela, como diz Joana aqui, isso é muito triste, é um puxão de orelha e tanto. Ela diz, o prazer não é isso. O prazer é o quê? É exaltar-se. E quem quer se exaltar, quem quer se sobrepor aos outros, quem quer mostrar-se acima dos outros, mostrar que é melhor, na verdade, ela mostra aqui pra gente que é por quê? Porque se sente inferiorizado. Então, já vai um outro detalhe aí, tá? Pessoas difíceis que querem se exaltar em cima dos outros. O que isso significa? Significa que essas pessoas se sentem, na verdade, inferiores. São pessoas que, em última instância, elas não confiam em si mesmas. Elas acham, a obra de Joana é Desperte e Seja Feliz, tá, meu irmão? Se puder até botar aqui na nossa telinha aqui, né, passando a obra aqui embaixo, nós vamos estudar Desperte e Seja Feliz e o Despertar do Espírito, ambos de Joana de Ângeles. Nesse início, nós estamos em Desperte e Seja Feliz. Então, todas as vezes que a gente entra nessa questão do litígio, é porque nós queremos disfarçar a nossa inferiorização, que eu me sinto inferiorizado, que eu me sinto inferior aos outros e eu quero me colocar acima. Eu preciso derrotar, preciso fazer o outro sofrer. Ainda que eu use, como se disse aqui, as armas da arrogância e da crueldade. Para fazer o quê? Para fazer o outro chegar à ruína, à queda. Porque se eu não derrotar o outro, eu não me sinto bem. Eu me alimento do fato de mostrar que eu sou melhor. E para eu mostrar que eu sou melhor, eu preciso chegar e colocar o outro para baixo. Eu preciso derrotar o outro. Então, isso é importante que a gente se enxergue. Quem é a primeira pessoa difícil de hoje? As pessoas que amam a briga. Aquelas pessoas que querem o tempo todo buscar litígio. Sempre haverá razão ou razões para os litigantes. Eles vivem emocionalmente das polêmicas que sustentam. São pessoas que precisam de polêmica para sobreviver, que não conseguem viver sem polêmica. A vida deles é a polêmica. A partir do momento que não tem polêmica, ele fica sem sentido na vida. Então, além disso, elas são pessoas que se afinizam, dizem Joana, uns com os outros até o momento em que se desavêm, pois não conseguem viver sem impor-se, sem chamar atenção, sem o alimento da presunção, ou seja, acabam destruindo todos os laços que têm de amizade, de relações sociais, de relações afetivas, familiares. Por quê? Porque todas as vezes que qualquer elas afinam-se até o momento em que se desavém. Quando qualquer falar qualquer mínima coisa que ela discorda, ela aproveita aquilo ali para poder fazer um grande pé de guerra, como a gente ouve aí no popular. Estou lendo as palavras de Joana, que são lindas e científicas, e a gente fala um pouquinho aqui no popular também. Então, quando alguém discordar, ela se aproveita daquilo ali para fazer um grande pé de guerra e acaba com a paz, acaba com aquela relação e acaba com tudo. Por quê? Porque, como disse Joana, sempre haverá razões para os litigantes. Eles vivem emocionalmente
se alimentam o seu espírito das polêmicas que sustentam. E você aí, conhece alguém assim? Se enxergou assim? Vamos colocar aqui no nosso chat agora. Primeiro passo de tudo. Esse alguém é eu ver se sou eu mesmo. Quando eu falo assim, conhece alguém assim? Olha o nosso desafio. Eu olhar para mim mesmo e ver se eu me sinto assim. Se eu me encaixo em algum desses pontos que Joana de Ângeles falou aqui para nós. E depois é a gente dizer se eu conheço ou alguém assim, pessoas de fora, outras pessoas que não seja eu. Outras pessoas difíceis. Quem são as pessoas difíceis? Os provocadores de polêmica. Diz pra gente a Joana de Ângeles que existe também essa classe de espíritos, encarnados e desencarnados. Os espíritos que são adeptos às provocações. A provocação de qualquer natureza, diz Joana, é um morbo que gera contágio e quando aceita, transforma-se em desequilíbrio. Quando aceita, preste atenção. Quando nós, eu estou lendo o comentário de todos vocês aqui, tá? Pessoal dizendo eu, somos duas, euzinha, estou lendo todo mundo. Todas as vezes que nós nos depararmos com as pessoas provocadoras, cuidado para essa pessoa provocadora não ser eu mesmo. Nós sabemos que, a partir do momento que alguém provoca o outro, aquela provocação é um mal que só está na pessoa que provoca. A partir do momento que aquela provocação é aceita, aquilo ali causa um desequilíbrio em todos, tanto em quem está tentando provocar, quanto quem aceita a provocação. Quem aceita a provocação é, em verdade, alguém que também é um provocador. Porque se a pessoa for pacifista, ela vê que alguém está fazendo provocação e não está nem aí. Ela não entra naquele mesmo clima. Já fui mais litigante, hoje em dia nem tanto, mas conheço muitos. Diz nossa querida Simone. Vamos voltar para a Joana. O provocador está de mal com ele mesmo, saindo da cela escura em que se domicilia para perturbar, irradiando azedume, propondo anarquia. Ignore-o e siga adiante. Se eu sou provocador, que eu consiga me enxergar e parar de provocar os outros. Se eu não sou, que eu consiga ignorá-lo, relevar, como diz a nossa N evangelista, e seguir adiante. Temos um compromisso com a própria consciência, que nos ensina respeito ao próximo, a quem deves amizade. Não sujeição, obediência, mas temos que entender as pessoas que são provocadoras. Tem uma irmã nossa que acaba de dizer no chat que atraía pessoas assim, né? Normalmente, minha irmã, cuidado, isso é um sinal vermelho, tá? Não significa só que é dessa forma, mas quando nós atraímos pessoas assim, muitas das vezes é porque nós estamos nessa mesma sintonia. Então, cuidado. Precisamos sair dessa sintonia porque não vamos mais atrair essas pessoas. Ou se elas chegarem, vai ser irrelevante. Elas vão chegar, como diz aqui Joana, nós vamos conseguir ignorar e seguir adiante. Já fui muito provocadora, diz a Márcia. Já fui horrível, depois da doutrina, de tanto estudo, nunca mais. Hoje fico ouvindo calada, mas mesmo calada, irrito também. O ideal é que a gente consiga nem se irritar, né? Que a gente consiga realmente sair ileso disso, deixar as pessoas que são provocadoras completamente ignoradas. Nossa Marlene Vasconcelos diz que consegue isso já, graças a Deus. Então, o provocador é alguém que está de mal com ele mesmo, saindo da cela escura em que se domicilia, ou seja, ele mora numa verdadeira sombra. Quem quer provocar todo mundo é alguém que está de mal, é alguém que não está conseguindo conviver com ela mesma, com ele mesmo. Então, a gente tenta arrumar briga com os outros, provocações com os outros, justamente porque, coisa triste, né, Ana Maria? Muita oração. Todas as vezes que a gente está nessa situação, a gente precisa tentar mudar a nossa sintonia. Porque se a gente está buscando provocar os outros, é sinal que a gente está insatisfeito conosco, que nós não estamos nos aguentando. E a gente está tentando arrumar briga com alguém, provocar alguém, justamente para poder ver se a pessoa entra naquele mesmo mal. Moura Júlia diz, né?
eu me enxerguei sim, graças a Deus enxerguei esse mal em mim, porque se torna um ciclo vicioso. Minha irmã Moura Júlia, é muito difícil, minha querida irmã. A todos vocês que estão se enxergando, né, que aceitaram esse desafio honesto, e vocês vão ver que o desafio não foi proposto por mim, não, é por Joana. Lá no final eu vou colocar, a ideia foi dela, tá? Eu adoraria dizer, nossa, esse desafio foi ideia do Américo, mas eu não posso, né? Tem que falar a verdade aqui. Vocês vão ver que a gente vai ler lá um trechozinho onde a Joana de Ângeles propõe esse desafio a cada um de nós. O primeiro grande passo da nossa vida é nós enxergarmos assim. Quando a gente se enxerga em qualquer um desses motivos aqui que nos tornam pessoas difíceis, nós conseguimos mudar, mas não é fácil. Não é do dia para a noite, a gente às vezes demora anos. Agora, precisa realmente, que coisa, hein, Luísa? Precisa realmente que a gente se conscientize, porque enquanto a gente não se conscientizar, a gente não consegue sair desse ciclo vicioso, como disse a nossa querida Moura Júlia. Não dá para a gente sair se nós não percebermos. Essa é a grande fase, é perceber. Depois a gente passa por vários momentos, tá? Vou até falar alguns aqui para vocês. Eu, agora não estou lendo Joana, não. Estou falando de mim. Eu, Américo, ser imperfeito, que estou o tempo todo estudando essa série psicológica da Joana de Ângeles para poder tentar me melhorar como ser humano. Para poder tentar me livrar da maioria dessas coisas que eu ainda tenho. Vou falar algumas fases que a gente passa. A primeira fase é a do desconhecimento, é a da negação. Nós negamos enquanto podemos que nós somos daquele jeito. Essa é a pior de todas, porque enquanto a gente está na negação, a gente não deu o primeiro passo ainda. Porque o grande passo, o primeiro grande passo, e a primeira fase boa, é quando eu enxergo que eu sou daquele jeito, que eu preciso mudar. Aí eu começo a melhorar. Enquanto eu não faço isso, eu só reforço a minha personalidade. Isso aí, eu faço terapia, eu faço de tudo na minha vida, mas eu simplesmente estou reforçando a minha personalidade para poder tentar conviver comigo daquele jeito que eu sou, ignorando que eu sou. Isso acontece. Então, quando eu enxergo que eu sou assim, graças a Deus, primeiro grande passo da minha vida. E aí eu vou contar minha experiência aqui, Américo. Ser imperfeito, cheio de problema, que estou tentando também, como a maioria de vocês aqui. A gente passa por uma fase que é a fase também da justificação. Nós nos enxergamos assim, achamos que realmente a gente é provocador, ou que a gente é um litigante, que a gente quer o tempo todo litígio, quer arrumar o tempo todo polêmica, briga, etc. A gente se enxerga desse jeito e a gente fala assim, mas eu sou assim, mas eu sou um espírito imperfeito mesmo. Que bom, Jorge, que você conseguiu enxergar isso, que maravilha. Às vezes eu me enxergo desse jeito e eu não consigo de jeito nenhum seguir adiante, que é para a fase da reparação. Então, o que eu faço? Eu me auto-saboto dizendo o seguinte, eu sou um espírito imperfeito mesmo, e a gente usa até o espiritismo para isso. Eu sei que aqui na Terra só tem espíritos imperfeitos, então não há ninguém perfeito, eu sou imperfeito, e já que eu sou imperfeito, eu me permito continuar assim. É uma fase. É uma fase de autossabotagem do ser humano. A gente usa isso para poder justificar que a gente vai continuar ruim daquele jeito. Com aquele mesmo problema, com aquela mesma dificuldade. Sendo difícil. Eu tenho fé que vão melhorar. Que maravilha, minha irmã. É assim que a gente faz. Acontece isso às vezes. Tomara que não aconteça com vocês. Magda, estamos falando sobre as pessoas difíceis. Nossa irmã acabou de entrar agora. Assiste a partir de agora e daqui a pouco você volta quando acabar para você assistir o iniciozinho. Então, todos nós, se usarmos isso, vai ser sempre possível a gente continuar do jeitinho que a gente é. Por quê? Porque, de fato, não existem espíritos perfeitos aqui nessa terra. Então, se eu quiser usar isso como desculpa para poder continuar exatamente do jeito que eu sou, eu vou conseguir sempre. Porque sempre será possível falar, eu sou imperfeito mesmo, então vou prosseguir do jeito que eu sou. Isso não é verdade, tá? Porque, na verdade, o fato de eu ser imperfeito é o que me obriga a tentar me melhorar. Jesus nunca falou pra gente que ele estava aqui para curar os sãos, as pessoas boas, não. Jesus veio nos ensinar essa necessidade de mudança, a necessidade de viver o evangelho, justamente porque nós somos imperfeitos e porque precisamos melhorar. A Elma Coelho diz assim, a pessoa que eu mais brigava era meu marido. Nossa, muita falta.
Vai fazer 2 anos da saudade. Que pena, minha irmã, né? Mas se concentra, tenta aí, a gente consegue sempre superar. Nada ficou para trás, independente do que aconteça. Não temos só essa vida. Se não conseguirmos nessa vida, conseguiremos numa próxima. Aliás, esse é outro mecanismo também de sabotagem. A gente sempre quer deixar para depois. Então a gente fala assim: não, eu sou espírita, eu sei que eu vou ter várias vidas, então se eu não conseguir nessa, eu consigo numa próxima. É outro motivo que a gente usa, é uma outra justificativa, uma outra desculpa que a gente usa para poder continuar do jeito que nós somos. Não é o caso também. Precisamos nos enxergar e precisamos lutar para nos melhorarmos. Outro tipo de pessoas difíceis. Vamos ver se a gente se encaixa nessa, se a gente enxerga alguém dentro de nós ou lá fora. As pessoas ingratas. Ser ingrato é se tornar uma pessoa bastante difícil de lidar. Porque é muito difícil a gente lidar com alguém que é ingrato. O ingrato, diz Joana pra gente, ele sabe que o é. Ele sabe que é ingrato, diz a Joana. Ele é um amargurado, é um ser amargurado que autopune-se. É um infeliz que aflige-se. Quanto a ti, segue adiante. Jesus, que é perfeito, experimentou entre os homens o sarcasmo, pessoas que usavam o sarcasmo, a ironia. Ah, meu Deus do céu! Se a gente for ficar revoltado todas as vezes que a gente encontrar alguém que use com a gente sarcasmo, ironia, a gente não está lembrando de Jesus, porque o tempo todo usaram ironia com ele. A desolação negativa, traição, e apesar de tudo isso, mostrou-se paciente, tolerante, compreensivo, jamais reclamando, pois que ele sabia que a terra ainda é escola de redenção. E os homens que a habitam encontram-se em processo de aprendizagem e complementação espiritual. Não reclames, pois, nunca mais, todas as vezes que nós acharmos que nós temos o direito de reclamar, nós vamos ser um outro tipo de pessoa difícil, que são os reclamadores compulsivos. Já perceberam que a Cristiane diz: Américo, eu tinha o hábito de justificar a minha dificuldade de sociabilizar dizendo que era como comida japonesa. Ou me ame ou me odeia. Hoje compreendo que é um ledo engano. Por que tem que ser assim? Graças a Deus já identifiquei essa necessidade de melhoria. Como é que tá a internet aí, pessoal? Tá tudo legal? Tá indo bem? Tem uma irmã que disse que travou, só para a gente saber se foi o computador dela ou se deu algum problema. Vocês estão ouvindo tudo. Então, todas as vezes que nós reclamamos compulsivamente, nós mostramos a Deus um certo tipo de ingratidão. Obrigado, meu irmão, tá dizendo que tá perfeita a internet, né? Nós mostramos de certo modo uma ingratidão, porque a alegria de viver e a ausência de reclamações, ou pelo menos minimizar as reclamações, é a melhor maneira de nós dizermos para Deus o seguinte: Deus, eu estou satisfeito com a minha vida. Deus, eu estou satisfeito com as pessoas que tu colocastes ao meu lado. Então, todas as vezes que eu reclamo o tempo todo, eu não estou sendo grato a Deus, eu não estou mostrando a alegria que eu tenho de ter recebido essa minha vida. Quanto às pessoas que cometem ingratidão para conosco, falei da ingratidão dentro de nós, né? Agora vamos falar ingratidão de fora. Quanto às pessoas que cometem ingratidão conosco, se nós ficarmos chateados com isso, percebam só. Vou falar uma coisa aqui com vocês, queria que todo mundo botasse aqui no chat. Se alguém faz algum ato de ingratidão comigo, tá? Alguém lá de fora faz a ingratidão comigo. Olha que mensagem linda que nosso irmão botou aí, sobre Santo Agostinho. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar, mais especialmente para analisar as causas e os efeitos. Nisso, como em tudo, o Espiritismo vem lançar a luz sobre um dos problemas do coração humano. Maravilhosa a mensagem. Meus irmãos, queria fazer uma pergunta a vocês, queria muito que todo mundo respondesse aqui. Se alguém comete um ato de ingratidão comigo,
e eu fico chateado. Quem é o culpado de eu ficar chateado? Sou eu ou é o meu irmão que foi ingrato comigo? Diga para mim. Quem é o culpado de eu ficar chateado por uma ingratidão que fizeram comigo? Eu ou meu irmão? Eu ou terceiro? Não precisam botar muita coisa não, tá? Que às vezes a gente nem consegue ler muito. Só coloque quem vocês acham que é o culpado. Eu, botem assim, eu. Ou então o terceiro, o ingrato. Só coloque eu ou o ingrato. Quem é que vocês acham isso? Obrigado, querida Márcia. Nossa irmã Márcia Rodrigues, mostra que você é uma pessoa muito gentil, muito caridosa. Então, todas as vezes, olha os irmãos colocando, ó. Jorge, eu mesmo, Vilma, sou eu, Luiz Romeu, eu, Márcia Valéria, eu, Bárbara Nádia, eu, Ana Maria, eu mesmo, Cristiane chegou já na resposta. Cristiane diz assim, eu mesma, porque criei expectativas. Marli Soares diz eu, inclusive estou passando por isso. Estrela Barros, eu, porque espero demais. Meus irmãos, se alguém cometeu um ato de ingratidão contra mim e eu fiquei chateado, a culpa é minha. A responsabilidade é uma palavra até melhor, porque a culpa acaba afundando. A responsabilidade nos leva a assumir aquilo que a gente precisa mudar. A responsabilidade é minha. Por que a responsabilidade é minha? Porque o que é a ingratidão? Vamos imaginar a situação. Se eu falar assim, fulano é ingrato, ou fez um ato de ingratidão comigo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu fiz um ato de bondade com ele, não é isso? Porque ninguém é ingrato se eu não fiz algo de bom. Eu posso falar assim, alguém que eu nunca fiz nada. Falar, fulano está sendo ingrato comigo. Posso. Posso falar que fulano está sendo maldoso comigo, qualquer coisa. Agora, a ingratidão é quando eu faço algo por alguém e aquela pessoa não retribui. Aquela pessoa é um ingrato porque não reconhece o que eu fiz. Isso é a ingratidão. E aí eu pergunto, por que a responsabilidade é nossa? A Magda Xavier fala, porque não devemos esperar de ninguém nada. Todas as vezes a gente aprende que a gente faz algo de bom, precisamos fazer o bem pelo bem. Se eu estou chateado porque alguém é ingrato, Jorge falou alguma coisa aqui importantíssima. Muitas das vezes eu enxergo nos outros o defeito que eu tenho. Isso é um mecanismo de transferência, a gente vai ver hoje também. Todas as vezes que eu digo que alguém é ingrato, na verdade eu estou dizendo assim, eu esperava que ele retribuísse o bem que eu fiz. Ou eu esperava pelo menos que ele reconhecesse. Eu esperava pelo menos que ela reconhecesse que eu fiz o bem. Só que se eu estou fazendo algo para esperar que o outro reconheça ou que o outro retribua, aquilo deixa de ser o bem, deixa de ser a caridade desinteressada. É claro que Allan Kardec explica para a gente, através do ensino maravilhoso dos Espíritos, isso está lá no Livro dos Espíritos, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, num desses dois, eu esqueci. Quem lembrar, coloca aqui até a passagenzinha, onde ele diz para a gente que não há problema nenhum se a gente fizer a caridade por interesse ou por obrigação. Não há. Isso é uma fase da nossa vida. De início, a gente não consegue ser bondoso e fazer o bem, fazer a caridade pelo simples prazer de fazer o bem. A caridade por obrigação ou por interesse é uma fase. E se eu já estou fazendo isso, que ótimo. Eu estou melhor do que em fases anteriores, onde eu nem fazia o bem. Agora, isso é uma fase. A verdadeira caridade vai vir lá na frente, quando eu conseguir fazer a caridade sem esperar algo em troca. Sem ser por obrigação, sem ser por interesse, pelo simples prazer de ser bom. Então, se eu ainda faço a caridade por interesse ou obrigação, eu estou errado? Não. Já estou bem. Já subi mais um degrauzinho na escada. Quando eu conseguir subir um monte de degrau, lá na frente eu vou conseguir fazer a caridade sem interesse, sem obrigação. Mas se eu já consigo fazer, ainda que seja por interesse ou obrigação, tudo bem. Eu já comecei a minha caminhada. Não se culpem nem se autoflagelem. Os espíritos falam para a gente que vale a pena. Ainda que seja por interesse ou obrigação, está valendo a caridade. É claro que não é o objetivo. Lá na frente eu preciso conseguir, pouco a pouco, fazer a caridade desinteressada, que é a verdadeira caridade. Então, se eu ainda fico chateado por alguém que é ingrato, ou seja, por alguém que não retribui ou não reconhece o bem que eu faço, é porque eu ainda não cheguei nesse ponto da caridade desinteressada.
Então a responsabilidade por aquela chateação é minha mesmo, não do outro. Claro que o outro vai pagar pela sua ingratidão. Ele vai pagar pela sua ingratidão. O simples fato dele ser ingrato vai fazer com que ele pague. Agora, o fato de eu ficar chateado, essa é uma dívida minha, com a minha própria consciência. É porque exatamente, Dirley, é porque eu ainda faço bem esperando retribuição, esperando reconhecimento. Então, isso é um outro ponto que a gente precisa ver. As pessoas ingratas são pessoas, sem dúvida, muito difíceis. As pessoas lá fora e aqui dentro, tá? Olha o nosso desafio de sempre. Mais à frente, Joana de Ângeles fala para a gente sobre outro tipo de pessoas muito difíceis. Vamos ver se a gente conhece alguma pessoa aqui dentro ou lá fora. São as pessoas irracíveis. O que são as pessoas irracíveis? Que estão sempre com raiva, sempre raivosas, sempre irritadas. As pessoas realistas, fatalistas, que dizem assim, eu sou realista, mas está sempre pensando no pessimismo. São pessoas que, com essa ideia de realidade demais, eu sou realista demais, elas acabam confundindo ser realista com ser grosseiro, mal educado, com ser azedo, como diz aqui, ó, que conduzem azedume e pessimismo, assinalados pelas constantes mudanças de humor, produzem as enzimas perniciosas que irão abrir campo para a invasão orgânica dos elementos microbianos destrutivos. Ao inverso, aquelas que elaboram pensamentos otimistas, olha as pessoas fáceis. Estamos falando das difíceis e agora das fáceis. Ao inverso, ao contrário disso, as pessoas que elaboram pensamentos otimistas, confiantes, alegres, solidários, estimulam o sistema psicoimunológico, tornando-se resistentes a baciloses degenerativas. E mesmo quando são vitimadas por enfermidades dessa procedência, recompõem as defesas orgânicas e restauram a saúde. Meus irmãos, as pessoas que são mal-humoradas, irracíveis, quer dizer, sempre irritadas, realistas demais, diz eu sou realista, mas na verdade é azeda e pessimista. Essas pessoas que estão sempre com mudanças de humor, a gente está com a pessoa agora, bem pra caramba, daqui a pouco a pessoa já está de mau humor, essas pessoas produzem enzimas perniciosas que abrem um campo para a invasão orgânica dos elementos microbianos destrutivos. O que a gente está falando aqui? A gente está falando da saúde física, tá? Então, essas nossas dificuldades de relacionamento, elas atingem não só o nosso espírito, não só a nossa parte mental e moral, mas também a nossa parte física. Quem sabia disso? Diz aqui sim ou não, que as nossas imperfeições morais, além de nos trazerem distúrbios morais, dificuldade de ficarmos felizes, pessimismo e tudo mais, isso tudo também nos leva a moléstias físicas, porque baixa a nossa imunidade e abre campo para a invasão dos micróbios, dos vírus, das bactérias e etc. Então, queria saber se vocês sabiam disso? Para nós espíritos ainda muito carentes de progresso, a caridade ainda é uma obrigação. E, por conseguinte a isso, carrega interesse. Esse quadro vai mudando à medida que vamos adquirindo o amadurecimento espiritual. Percebam, aqui nosso irmão trouxe, né, lá do nosso livro, do nosso querido Kardec, do Pentateuco, que aos poucos o espírito vai melhorando e vai fazendo a caridade desinteressada. Mas de início realmente é assim. Nossos irmãos, alguns dizendo, né, que sabiam, outros que não sabiam. Então, nós conseguimos, através do equilíbrio ou do desequilíbrio da nossa mente, nós conseguimos mudar diretamente o nosso corpo físico. Conseguimos trazer saúde ou doença para o nosso corpo físico. E como mudar isso tudo, meus irmãos? Como eu falei para vocês, a gente já tem 50. A Mônica diz, né, minha avó sempre nos falava sobre isso. A baixa da imunidade que abre as portas para a doença. Exatamente, querida Mônica. Então, todas as vezes que nós entramos nessa maré de pessimismo, de mau humor e etc., a gente baixa a nossa imunidade e a gente abre as portas
para todo tipo de doença. Há um médico chamado Dr. Bernie Siegel, que é um cancerologista, ele também é cirurgião, e ele tem um livro chamado Amor, Medicina e Milagres, onde ele fala sobre a importância da mente no tratamento do corpo físico. E lá nesse livro ele tem a oportunidade de relatar que a partir do momento que ele começou a conversar com os pacientes e ver o que eles achavam, se eles iam ou não conseguir se curar, ele começou a perceber que aquilo ali dava mais resultado para ele saber se o paciente iria mesmo de fato se curar ou não do que os exames. Ele pegava pacientes que os exames mostravam metástase, mostravam um câncer irreversível, e aquele paciente estava dizendo, não, eu vou me curar, eu vou conseguir, ele começou a se espantar, e ele relatou isso tudo nesse livro dele. É um livro que não é religioso, tá? E ele relata que esses pacientes invariavelmente conseguiam se curar, independente do estágio do câncer. Então, da mesma forma que nós, através do nosso mau pensamento, do nosso mau humor, nós vamos criando as doenças para o nosso corpo físico, se nós conseguirmos nos reequilibrar, pensar positivo, parar de resmungar, né, Mônica, e seguir adiante, nós, sem dúvida nenhuma, conseguiremos mudar o nosso quadro físico. A Patrícia Sepúlveda diz que é difícil lidar com pessoas assim. Continuamos no nosso desafio, tá? De primeiro tentar enxergar essas pessoas dentro de nós, depois lá fora. Esse é o nosso desafio que todo mundo aceitou hoje. E como então lidar com isso? Joana de Ângeles diz para a gente, como eu disse para vocês, tem pouquinho tempo, já está acabando nossa live, ó, 50 minutos de live, então já tem que encerrar. Como é que Joana diz? Eu escolhi algumas formas aqui da gente enxergar pessoas difíceis, né? Então, como que a gente descobre o que a gente precisa mudar, ou se a gente tem ou não que mudar, e quando a gente descobre o que fazer? Joana de Ângeles diz para a gente que nós precisamos promover o nosso autoconhecimento. À medida que se multiplicam novos paradigmas a respeito do ser humano como realidade espiritual que é, surgem valiosas terapias nas áreas alternativas, objetivando a libertação do sofrimento, da angústia, dos medos e desequilíbrios de toda a ordem. Felizmente, todas elas têm por meta a conquista de um ser integral que supere os limites e as constrições que remanescem do seu passado espiritual, aprofundando a sonda da investigação nas causas profundas que dormem no seu ser, que é viajor de inúmeras existências corporais nas quais se comprometeu, teve seus comprometimentos perante a própria consciência e a consciência cósmica. Então, temos diversas terapias alternativas, terapias convencionais, todas elas para tentar levar o ser humano a se melhorar. Mas Joana diz para a gente, infelizmente, tá? Isso aqui a gente precisa ler. Mas enquanto não se identifique com o erro, e enquanto não se conscientize do seu erro, e enquanto não assuma o compromisso de regularização do erro pelo amor, pelo bem, permanecerão os fatores de perturbação ou os fatores degenerativos de difícil superação. Meus irmãos, é triste o que eu vou falar agora. Mas a pessoa pode dizer que está fazendo terapia, pode fazer terapia mesmo, pode se entregar a terapias alternativas, a terapia convencional, através de psicólogos, psiquiatras, e pode permanecer nessa terapia durante anos, décadas, enquanto, não sou eu que estou falando, tá, Joana de Ângeles, mas enquanto não se identificar com o próprio erro e se conscientizar, assumindo o compromisso de regularização, ou seja, de reparar o seu próprio erro, permanecerão os fatores de perturbação. Podem vir milhões de terapias, todas elas nos ajudam a nos reequilibrarmos, para olharmos para dentro de nós e tentarmos perceber aquilo que nós somos ou aquilo que nós temos de erro e que precisamos mudar. Entretanto, todas essas terapias serão em vão se nós não identificarmos o erro em nós. As terapias acabam sendo, muitas das vezes, um reforço da nossa personalidade agressiva, litigante
que quer sempre briga, polêmica, provocadora, ingrata, irracível, pessimista. Muitas das vezes usamos a terapia não para olharmos para dentro de nós e tentarmos ver o que nós precisamos mudar, mas sim para poder olhar dentro de nós e conseguirmos, ainda com todo aquele problema que nós temos, tentarmos mantermos equilíbrio, mesmo sendo aquilo tudo que nós inconscientemente tentamos ignorar que nós somos. A verdadeira cura, a cura real de Joana. Tem ainda um minutinho, Bill, querido? Um minutinho. A cura real somente ocorrerá do interior para o exterior. Por isso, o nosso desafio de hoje. Não adianta eu ver o erro nos outros, porque o outro eu não consigo mudar. A cura real de Joana somente ocorrerá do interior para o exterior. Eu adoro, falei que gosto de historinha, vou contar para vocês a historinha do ovo. Todas as vezes que o ovo ele quebra de fora para dentro, eu tiro a possibilidade de sair dali um pintinho com vida. A única forma de sair uma vida dali de dentro daquele ovo é se aquele pintinho quebrar esse ovo de dentro para fora. Se num determinado momento da formação daquele pintinho, esse ovo for quebrado de fora para dentro, o pintinho morre. O pintinho só consegue sobreviver quando ele se desenvolve para poder se preparar para quebrar o ovo de dentro para fora. Nesse sentido, a cura tem início quando o paciente se ama, quando passa a amar o seu próximo, quando ele percebe, se identifica, se conscientiza dos seus erros e passa, então, a perceber tudo aquilo que ele precisa mudar, tudo aquilo que ele precisa reparar. Não há como a gente mudar se nós não percebermos o que nós precisamos mudar. Quem são as pessoas difíceis? Tem lá fora e tem aqui dentro. Perfeito, Américo. Muito obrigado. Realmente, você e Dona Joana nos fizeram refletir e que nós permaneçamos, né, nesse momento de reflexão, porque realmente é muito mais simples nós olharmos e apontarmos o dedo e entendermos que o nosso próximo, que é o culpado, ou que é o meu marido, ou a minha esposa, mas invariavelmente nós não olhamos para dentro de nós, né? E isso realmente como essa analogia que você fez aí da casca do ovo é perfeita. A gente tem que fazer essa mudança, essa reforma íntima. E o processo de reforma íntima, como o próprio nome diz, é um processo que a natureza não dá saltos, ela se dá de forma gradativa, mas é necessário que nós façamos. Américo, eu já te faço aqui um convite já para agosto, caso você tenha na sua agenda aí, fazer o parte 2, deixar um sentimento de gratidão por você, como você me recebeu muito bem lá na TV Nova Luz naquele dia. Espero que nós tenhamos recebido você de forma minimamente à altura do como foi recebido lá. Foi um prazer também estar lá na TV Nova Luz com você. Espero que você também tenha se sentido à vontade aqui. E deixar aí para o pessoal do posto aí o seu rosto aí lembra muito bem o nosso coordenador, Orlando Machado. Você é bem parecido com o Orlando Machado. De repente, algum parentesco aí com o Orlando Machado. Coitado dele, né? Desprovido de beleza, mas deve ser um batalhador. Américo, eu te pediria agora que, infelizmente, como o nosso tempo acabou realmente, e o nosso StreamYard não é pago, o nosso StreamYard é gratuito, então nós temos uma limitação de tempo. Eu pediria a você, com todo carinho, que você... A limitação é de quanto tempo? Ele não passa muito de 1 hora, não. Ele começa a piscar aqui. Porque tem 1 hora certinha ali. Tem 1 hora certinho. Começa a piscar e a live daqui a pouco começa a cair, enfim. Então, para que isso não aconteça, né? Mais uma vez, ratifica aqui o nosso convite para que em agosto, caso você tenha uma agenda guardada para a gente aí, pedir a gratidão a todos que participaram conosco e a sua prece para finalizar o nosso trabalho. Meus queridos irmãos, a nossa prece então vai no sentido do nosso estudo de hoje, porque eu tinha até separado também para falar para vocês que Joana de Ângeles nos diz que todas as vezes que nós nos deparamos com essas pessoas difíceis, a grande tendência que a gente tem
é que diante da crueldade a gente realce também reações de violência. Isso é o que mais fácil, é o mais fácil para o ser humano. Então, que a gente faça a nossa prece nesse sentido. Primeiro, para que a gente consiga, com esse nosso estudo de hoje, receber as bênçãos do nosso Pai de infinito amor e bondade, do nosso Mestre Jesus, dos guias maravilhosos que permitem esse trabalho. Primeiro, as bênçãos para que a gente possa se enxergar, olhar para dentro de nós e vermos se nós somos ou não pessoas difíceis, ou se temos ou não algumas dessas dificuldades. Que Deus nos ajude a fazer essa reflexão sincera, verdadeira, honesta conosco mesmo, com a nossa consciência, sem fugir da nossa própria consciência, porque todas as vezes que a gente foge da nossa consciência, a gente acaba sofrendo. Esse é o nosso pedido, primeiro, na nossa oração de hoje. Que nós consigamos nos enxergar, refletir em cima de tudo que nós somos, como desafio que todos nós aceitamos hoje aqui ao vivo. E o nosso segundo pedido é para que quando nós nos depararmos com essas pessoas difíceis, possamos seguir também os ensinamentos de Jesus, de Joana de Ângeles, no sentido de conseguirmos devolver a agressividade, a crueldade, a polêmica, os sentimentos negativos, o mau humor, o pessimismo, reagir a tudo isso com amor. Ignorar as ofensas, ignorar as tentativas de polemizar, de brigar, de litigar, tudo isso, que a gente tenha força, que Deus nos ampare, que os guias nos dê força, para que a gente consiga, ao chegar perto dessas pessoas, que ainda são difíceis, como nós somos em alguns pontos, que a gente consiga, ao chegar perto delas, não entrar nesse clima de polêmica, de pessimismo, de litígio, mas sim dar para elas muito amor, para que elas consigam também, juntamente conosco, aceitar esse desafio de se conhecer e de reparar a cada dia as suas características para ser um ser humano cada vez melhor. Dê-nos força, meu Deus, para seguirmos nesse caminho. Que os irmãos em casa possam receber em seus lares as bênçãos de luz, as energias que geramos através dessa nossa egrégora, através dessa nossa prece, e que os guias possam nos permitir encerrar esse nosso trabalho de hoje, dando todos nós juntos, eu aqui pela palavra, os irmãos em casa pelo chat, mas dando todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado, querido Bill, pelo convite. Em breve vocês se arrependem, né? Falar assim, nossa, chamou uma América, falou um monte de besteira, mas é assim, né? Não, obrigado mesmo. Me senti muito feliz aqui. O pessoal todo participa, isso é maravilhoso. Obrigado, Américo, mais uma vez. Já deixar o convite aqui para que na próxima semana nós teremos a presença de Sueli Caldas Schubert. Ela estará junto com a Cristiane Teixeira, que é a nossa companheira também, doutrinadora. Então, semana que vem também, imperdível, a dona Sueli Caldas Schubert, falando sobre um tema que muito apraz a ela, que é a obsessão. Américo, mais uma vez, até uma próxima. Fiquem com Deus, pessoal. Um beijo no coração de todos. Nosso tempo estourou. Um abraço, pessoal. Tchau.